Boa noite. Polícia francesa promete caçada sem precedentes aos terroristas que mataram 12 pessoas durante ataque à sede do jornal Charlie Hebdo em Paris. E veja também. Famoso por publicar sátiras políticas e religiosas, o jornal recebia ameaças de grupos radicais islâmicos por fazer piadas com o profeta Maomé. Entre os mortos estão o diretor do tabloide e 3 dos mais importantes cartunistas da França. Governadora de Roraima, Sueli Campos, do PP, nomeia 19 parentes, entre eles 2 filhas, para secretarias do Estado. Ministério da Fazenda quer rever regimes especiais de tributação que dão descontos ou isenção para vários setores da economia. Estudo mostra obesidade em alta entre crianças de comunidades carentes do Rio e de São Paulo. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se reúne com o ministro da Justiça e apresenta proposta para a área de segurança pública. Qual o real poder do café? Produto que ajudou a tenista americana Serena Williams a virar o jogo e vencer. Vão me fazer companhia o advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Eduardo Muylaer, e o professor de Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Mande suas perguntas aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, no número 11 97559 2915. E não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. A polícia francesa identifica 3 suspeitos do ataque à sede do jornal Charlie Hebdo, em Paris. Pelo menos 12 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. A França está em luto. O brutal ataque à sede do Charlie Hebdo provocou indignação em todo o mundo. Lágrimas, repugnância, indignação, revolta. Espero que essa seja uma revolta popular e nacional, disse o jornalista francês Serge Moati. Este é um atentado contra a liberdade de expressão, disse essa jovem. Eram por volta das 11 da manhã, hora local, quando 2 homens encapuzados, vestidos de preto e portando armas semiautomáticas, entraram no prédio da sede do Charlie Hebdo. Já na recepção, atiraram contra um homem. Em seguida, os terroristas subiram até a redação e abriram fogo contra os funcionários. Pelo menos 22 pessoas foram atingidas, 12 morreram e 11 ficaram feridas, 4 em estado grave. Na fuga, os terroristas ainda atiraram contra um policial, que já estava caído no chão. O carro usado na fuga foi este, dirigido por um terceiro homem. Eles foram até a estação de Porte de Pantin, no nordeste da cidade, onde abandonaram o veículo e entraram em outro. Segundo a polícia, os autores do ataque gritaram: "Vingamos o profeta", uma referência a Maomé, profeta do islamismo. Maomé foi alvo de uma charge publicada em 2011 pela revista, em que dizia: "Sem chicotadas, se você não morrer de rir". A publicação gerou uma onda de revolta no mundo muçulmano. Naquele ano, o escritório foi atacado, mas ninguém assumiu a responsabilidade. Ce sont aujourd'hui nos héros. Num pronunciamento emocionado na TV, o presidente francês François Hollande disse que a república inteira foi agredida. A liberdade será sempre mais forte que a barbárie. E declarou luto nacional nesta quinta-feira. A polícia identificou 3 suspeitos da ação. Seriam 2 irmãos e um morador de rua. Líderes mundiais prestaram solidariedade à França. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou o ataque e disse: "Nosso pensamento e orações estão com as vítimas." Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. O Papa Francisco também condenou fortemente o atentado que mergulhou a cidade de Paris no luto. O presidente da ONU, Ban Ki-moon, expressou indignação e considerou o ataque um crime hediondo e injustificável. Representantes da comunidade muçulmana na França disseram estar horrorizados com o massacre. O site do tabloide dizia apenas: "Nós somos Charlie." Na redação da agência de notícias France Press, jornalistas seguraram cartazes com a frase: "A solidariedade se espalhou pelo mundo." Em Berlim, alemães se juntaram à frente da embaixada na França na cidade.
Na Praça da República, no centro de Paris, milhares de pessoas prestaram homenagens aos mortos no ataque. Boa noite, senhores. Mulaer, estamos diante de um crime de intolerância, contra a liberdade de expressão, de terrorismo ou de tudo isso junto? É tudo isso junto, Ricardo. Eu vi uma declaração do Plantu, que é o cartunista do Le Monde, que disse o seguinte: hoje foi o 11 de setembro da liberdade de expressão. É um atentado extremamente grave contra a imprensa, contra quem faz humor. É uma manifestação enorme de intolerância e a única coisa boa, talvez, que se possa tirar disso é uma certa forma de união em torno desses valores. Nós vivemos aqui no Brasil, num país que vive falando em controle da mídia, procurando forçar a barra para diminuir o sigilo de fonte e muitas vezes tenta reprimir o humor. Eu mesmo fui mais de uma vez advogado de humoristas que são perseguidos bobamente, quando é tão fácil ver que o humor é uma coisa justamente para brincar com as coisas sérias, para não fazer ver as coisas de um outro modo. O Charlie Hebdo é uma coisa importante, inclusive na minha vida. Eu morei em Paris nessa época, nos anos 69 e 70, quando havia repressão aqui no Brasil, e eu compararia um pouco um atentado desse como se um grupo de terroristas tivesse entrado no Pasquim e matado o Ziraldo, o Jaguar e companhia, sabe? Então, é uma agressão para figuras muito queridas, o Volinsky, que criou a Paulette, a figura sensual dos anos 70, é gente que brincou com tudo, brinca com a morte do presidente da República, brinca com Alá, brinca com Cristo, com a religião, e que, no fundo, só nos faz pensar que eles são totalmente inofensivos. A grande questão que a França coloca agora, nesse momento, é o seguinte: quem está por trás desse atentado? As últimas informações que vêm de Nova York é de que havia duas tendências, gente achando que era do ISIS, do Estado Islâmico, mas que o mais provável é que sejam terroristas ligados à Al-Qaeda pelo porte profissional que eles adotaram. Você me empresta aqui, por favor, Mulaer, a plaquinha que você imprimiu em casa. Isso aqui foi colocado, gente, no site do Charlie Hebdo e as pessoas foram convidadas a imprimir esse tipo de cartaz e levar. Quer dizer, ninguém nem disse nada, foi uma manifestação absolutamente espontânea, cerca de 100 mil pessoas em toda a França levaram cartazes como esse em sinal de que não vão deixar esse tipo de, ou pelo menos não vão ceder a esse tipo de pressão, né? O Charlie, como você colocou, foi criado em 1969 e chegou a ser fechado quando fizeram uma piada envolvendo a morte do presidente Charles de Gaulle, para mostrar que eles não eram seletivos, né, em relação a esse humor. Agora, Saldiva, você é uma pessoa que está sempre trazendo o humor aqui para essa bancada, né? E nós vamos discutir bastante a respeito dessa relação entre o humor e a própria sociedade. E começaram aqui, inclusive, nas redes sociais, algumas perguntas relacionadas a isso. Se haveria alguma justificativa por parte desses grupos, na medida em que as charges desrespeitavam a religião islâmica? Eu não acho justificativa, pessoalmente, eu não sou um especialista nisso, mas eu não acho uma justificativa. O humor sempre foi uma forma da sociedade retratar o nonsense, o absurdo, as coisas que, digamos, não funcionam direito. E por isso que todo regime totalitário, a primeira coisa que eles fazem é tentar acabar com os humoristas. Eu acho que esse atentado, a gente em medicina vê que tem algumas coisas que não cicatrizam, não ficam igual. Quer dizer, você tem uma lesão cerebral, você não vai recuperar aquilo. Eu acho que esse atentado ele vai deixar uma cicatriz permanente. Uma cicatriz de quê? Assim como o 11 de setembro mudou para sempre a concepção de viajar, eu temo que esse atentado vai mudar para sempre a concepção do que você pode falar ou do que você não pode falar. É como se a gente estivesse retrocedendo um pouco para a Idade Média e perdendo um pouco do que a civilização entende, como nós entendemos civilização no mundo ocidental. Agora, o Ricardo, meu xará de Jacareí, pergunta se o mundo virou refém do terrorismo, mulher, pelo WhatsApp. De alguma maneira virou refém do terrorismo, por um lado, e da guerra ao terror, por outro. Quer dizer, nós temos dificuldade em viajar, vigiados pelos governos ocidentais, e somos reféns e vítimas do terrorismo, por outro lado. Eu estava falando da origem desse atentado, né? Veja só, eram dois homens com um preparo militar, armamento militar,
com cinto com munição embaixo, com os capuzes, com metralhadoras Kalashnikov, e que vinham com a aparência de que estavam relaxados em absoluta guarda, e que mataram um guarda civil, um guardião de la paix, que estava caído, ferido na calçada, com um tiro na cabeça. Quer dizer, a gente de absoluto sangue frio, crueldade, a mesma crueldade com que entram na redação e matam uma série de jornalistas. Eu acho que o Saldiva tem razão. Isso vai gerar cicatrizes terríveis. A gente espera que isso não crie uma revolta contra a população muçulmana, que tanto na França como no Brasil é muito grande e muito integrada e não tem nada a ver com esse tipo de intolerância e de terrorismo. O Severo Arantes pergunta como é que fica a questão da política de imigração na comunidade europeia. O próprio líder, viu, Severo, do Islã, né, da comunidade islâmica na França, condenou o atentado. Entre os 12 mortos estão jornalistas, cartunistas e policiais. O diretor da publicação, Stéphane Charbonnier, conhecido como Charb, recebia ameaças de morte e vivia sob escolta policial. Morreu na ação terrorista. Além dele, foram vítimas do ataque os cartunistas Jean Cabou e Bernard Verliac, conhecido como Tinu. Georges Wolinski, de 80 anos, famoso por seu trabalho de forte teor erótico e político e considerado um dos maiores nomes do gênero do país, também está entre os mortos. O economista francês Bernard Marie, colunista da revista desde 1992, e 4 jornalistas que ainda não tiveram os nomes divulgados, 2 policiais, um que fazia a escolta do diretor da Charlie Hebdo e outra pessoa que estava na recepção do prédio, também morreram no ataque. Diante das ameaças de grupos muçulmanos, Stéphane Charbonnier, que era conhecido como Charb, o diretor do Charlie Hebdo, costumava dizer que preferia morrer de pé do que viver de joelhos. Nós separamos aqui no telão algumas das capas que traduzem bem essa audácia do jornal francês. E convidamos aqui o cartunista Paulo Caruso, do Roda Viva aqui da TV Cultura, para analisar essas imagens com a gente. Boa noite, Caruso. Obrigado pela sua presença aqui. Caruso, antes da gente começar a analisar exatamente as imagens, eu queria que você falasse um pouco da importância que o Charlie Hebdo tem no mundo do cartoon e do humor. Assim como aconteceu para a gente aqui, o Pasquim, ele é um jornal que vem dessa linha, era do Araquiri, né? Virou Charlie Hebdo, e tem outros jornais ali, como o Canard Enchaîné, são polos, né, de comunicação do humor para o mundo inteiro. E a gente, essa geração que fez o Pasquim, é justamente a geração da idade do Wolinski. Jaguar, Ziraldo, estão nessa faixa de idade, 81, 82, 83. A gente já está vendo aqui a primeira charge, né? Aí o profeta Maomé diz em relação à Sharia, que é o conjunto de leis islâmicas, sem chibatadas se vocês não morrerem de rir. Vamos para a segunda tela. É um desenho estilo Jaguar, né? Dá para ver que é bastante Jaguar. Pode passar, gente. Descomprometido com o desenho. Aqui a gente vê o Corão e a manchete diz o seguinte: o Corão é uma porcaria. Não é bem porcaria que está dito aqui, mas não vamos dizer palavrão aqui do Jornal da Cultura, né? Porque ele diz que ele não é capaz de furar as balas que vêm do exército, de parar as balas que vêm do exército do Egito durante a Primavera Árabe, né? Ele não funciona como escudo. Não funciona como escudo. O Corão não funciona como escudo. Vamos para a próxima. E aí, em relação à própria polêmica, né? Está aqui o diretor do Charlie Hebdo dando um beijo gay em um muçulmano, dizendo que o amor vai vencer a raiva. Não dá para dizer que não é ofensivo, né, Caruso? Acho que quem é seguidor da religião islâmica muito provavelmente se ofende com esse tipo de humor. Tem graça fazer esse tipo de coisa? Essa é a discussão. Eu participei de um encontro lá, inclusive, com outros artistas, e foi chocante para mim ver como eles trabalham dentro dessa questão do politicamente correto, não serem de qualquer modo associados ao politicamente correto, porque eu acho que isso aí é censura e não pode ter. E para mim é uma coisa que tem limite. Eu acho que tem umas coisas que se vê, e outros desenhos que não vão ser publicados aqui, não podemos nem mostrar na televisão, que é um ataque direto à religião, né? Eu costumo brincar com isso, quer dizer, eu acho que o que distingue o humor é a capacidade do humorista, né, de rir de si mesmo, de não se levar a sério, né? Eu acho que o homem que se leva muito a sério acaba virando um homem bomba se explode num shopping center em função daquilo que ele acredita, né? E esses humoristas, de alguma maneira, estão fazendo esse papel também. É uma surpresa para mim que eles não tenham sido protegidos como tinha a polícia na porta o tempo inteiro, porque eles criaram, de fato, esse confronto
É uma coisa que, para mim, foi surpreendente a maneira como eles foram eliminados, né, dentro de todo um contexto que estava criado em função da polêmica aí contra a religião. Né. Agora, eu tinha feito um desenho, que inclusive o editor não quis publicar, mas eu estou mostrando hoje e agora está sendo publicado, que é crítico com relação à própria postura do editor do Charlie Hebdo, que é ele provocando a onça com a vara curta, que é o bico de pena de tinta nanquim, né? Ele cutucando o muçulmano, né? E está se jogando no abismo com a capa do Charlie Hebdo como escudo. Né? Essa, na verdade, é um desenho que agora passa a ser profético, desgraçadamente, mas é uma coisa que está acontecendo em função do que foi criado. Né? O editor não quis publicar por quê, Caruso? Ele falou, isso aí, o desenho é ótimo, mas não vou publicar, deixa isso para eles. Agora, vamos ver aqui outras capas do Charlie Hebdo. Eles não faziam, de fato, distinção em relação a religiões. Né? Aqui está Cristo na cruz, pedindo para descer da cruz, ser desparafusado, ser despregado da cruz, para votar no conclave que elegeu o Papa Francisco. Né? Eu vi outro desenho, nesse grupo de desenhistas da Normandia, por exemplo. Tinha um desenho que era contra a pedofilia na igreja, era o Cristo pregado na cruz, com um prego no membro, né, dizendo, chega de prego, eu já estou cheio. Em relação à pedofilia na igreja, a gente tem aí mais uma charge, vamos pedir para mudar, por favor, gente. Mais uma charge, dizendo, o Papa Bento XVI, dizendo para um cardeal, faça cinema assim como Roman Polanski, o diretor que está impedido de entrar nos Estados Unidos, acusado de abusar sexualmente de uma menor de idade, uma garota menor de idade. Tem uma outra charge aí, que é a Divina Trindade, né? Praticando o sexo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos. Né? A capa do jornal. Isso aí essa a gente não selecionou porque não dava para mostrar aqui no jornal. Você viu. Eu vi. Agora, Caruso, o jornal dizia, né, que era um jornal sem responsabilidade. Ele tinha orgulho de falar que não tinha responsabilidade, o que contraria um pouco a ideia de que, junto com a liberdade de expressão, é preciso haver responsabilidade. Mas aí eu acho que tem essa coisa, é um jogo de palavras. Assim como eu também tenho uma seção na Revista dos Arquitetos que eu me anuncio como diretor irresponsável. Porque você está ligado ao humor para fazer essa brincadeira. Então, na verdade, é uma maneira de você localizar, né, a edição, qual é a linha da editorial. Agora, no limite, eu poderia irresponsavelmente fazer piadas, por exemplo, que ofenderiam os judeus, como ridicularizar o Holocausto. Mas a questão do humor, por exemplo, o Mestre Jaguar, que é um cara nessa linha de desenho, ele tem um humor fantástico que é Cristo pregado na cruz e aos pés dele a Madalena chorando e ele dizendo, hoje não, Madalena, hoje eu estou pregado. Quer dizer, é um humor sutil, é uma coisa que tem uma delicadeza, não sei o quê, e que não desprestigia a condição humana. Ao contrário do que eu vi nesses trabalhos de desenhistas franceses, aí, uma coisa que desprestigia a condição humana, pessoal, política, do que quer que seja. Um dos desenhos, por exemplo, era a Carla Bruni, que era a minha ídola, para quem eu fiz uma composição. Mulher dando de à Sarkozy. Luz, ex-mulher do Sarkozy, a atual mulher do Sarkozy, e mãe do filho dele. Ela dando à luz, só que em vez de estar dando à luz, ela está provocando uma diarreia e está na prancha do Natal, onde o médico está examinando e está falando, é a cara do pai. Quer dizer, eu vou pedir para a mostrar mulher, aqui. é contra o Sarkozy, é contra a humanidade em geral. E aí eu até levantei essa questão para eles. Vocês estão me dando a sensação que eu sou a favor do aborto. Certas ideias não devem vir à luz. Né? E aí eles começaram a rotular o meu trabalho nessa linha de humor mais elaborado do ponto de vista da intelectualidade, não sei o quê, como um trabalho melancólico. Eu vou pedir aqui, então, para que a gente mostre essa charge exclusiva, hein, gente? Primeira vez que está aqui aparecendo, publicada, a charge que Paulo Caruso fez na época da polêmica, não foi agora, tá? Foi na época da polêmica, nunca foi publicado, está aqui, publicado em primeira mão no Jornal da Cultura. Caruso, muito obrigado pela sua presença no Jornal da Cultura. E vamos continuar vendo notícias aí. E eu lamento muito pela morte do Wolinski, que era, de fato, para nós, um Maomé, um Deus. Muito obrigado, Caruso. E eu trago aqui a discussão para a mesa, né? De alguma forma, dá para dizer que os editores do Charlie Hebdo, eles colheram aquilo que plantaram? Olha, só para completar a pergunta, isso foi perguntado em um momento para o editor-chefe. Ele disse o seguinte, quando eu desenho, a minha pena não mata ninguém. Eu queria que vocês respondessem à luz dessa declaração. Há uma outra charge que não foi mencionada aqui, que é muito interessante, é um dos membros do Charlie Hebdo dizendo para o outro, não, afinal de contas não houve atentado. E a resposta foi, não, mas janeiro ainda não acabou. Foi publicado foi a última, poucos dias. Foi a última charge. E hoje eles publicaram uma matéria sobre o livro do Michel Houellebecq,
que é um grande provocador, e o livro também está sendo lançado hoje na internet à venda, que chama-se A Submissão, em que ele diz que o Hollande seria reeleito, mas que, em seguida, não é o Fronte Nacional de extrema-direita que o sucederia, seria um partido muçulmano e que, então, a França cairia nas mãos do Islã, que também é uma grande provocação, e o próprio Houellebecq já está sob proteção policial. Então, eu diria o seguinte, eles plantaram realmente... E eu estava ouvindo aqui o Paulo Caruso e estava lembrando, meu filho é humorista, né? Eu sempre digo para ele, olha, você brinque, mas tem alguns temas que é melhor não brincar, mas não é que não brincar porque é perigoso, não brincar porque há níveis de respeito que ao longo da história, por exemplo, não se brinca com o Holocausto, eu acho, não se brinca com algumas coisas. Mas o Paulo Caruso eu estava vendo que ele aconselha mais prudência, então eu dizia, bom, por mais que eu aconselhe, eu sou muito solidário dos transgressores, sabe? Acho que isso é da alma do criminalista. Eles fizeram, assumiram, pagaram um preço muito alto e eu gostei muito da resposta dos outros cartunistas. Vamos resolver isso com tinta e não com sangue. E muitas charges já foram publicadas, né? Quer falar alguma coisa, Saldiva? Podemos tocar. Não, eu acho que isso é um dia que não dá para a gente brincar. Para reequilibrar a economia, o Ministério da Fazenda pretende rever os regimes especiais de tributação que dão descontos ou isenção de alíquotas para vários setores. Cássia quer comprar um carro novo, mas com um imposto reduzido. É uma economia. Com certeza tem que ir atrás de um preço mais vantajoso. Nesta concessionária na Zona Oeste de São Paulo, os veículos oferecidos ainda contam com a redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. O que nós temos em estoque, a gente está mantendo o preço antigo do ano passado, que era praticado no ano passado, e, obviamente, os carros que a fábrica faturar a partir de janeiro, aí já vão vir com preços novos. Desde o primeiro dia do ano, as montadoras voltaram a pagar a alíquota cheia do IPI. Nos carros populares 1.0, a alíquota subiu de 3% para 7%. Com a medida, o governo quer arrecadar 5 bilhões de reais a mais neste ano. O setor automobilístico fechou 2014 com queda de 15% na produção. Volks e Mercedes-Benz do ABC demitiram juntas mais de 1.000 funcionários. Nós acreditamos no patamar anunciado pelo governo também de um crescimento mínimo, ínfimo de PIB, muito baixo, menos de 1%. Alguns setores da economia ainda continuam sendo beneficiados pela redução de impostos, mas o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, já sinalizou que esta política está com os dias contados. É o caso do IPI para produtos da linha branca, como geladeiras e fogões, e de materiais de construção. Os regimes especiais de tributação ainda valem para diversas outras áreas da economia, como infraestrutura, tecnologia e exploração de petróleo. O plano do Ministério da Fazenda é reavaliar esses regimes e corrigir distorções. O pente fino incluirá a maioria dos tributos. Para reequilibrar as contas públicas, o governo pretende ainda cortar 30% das despesas não obrigatórias dos ministérios, como viagens diárias de hotéis e compras de materiais. A ideia é mostrar que a meta de superávit primário fixada para 2015, de 66 bilhões de reais, é viável. Esse economista afirma que, além de impactar na conta do consumidor, o fim das isenções de impostos deve aumentar o desemprego no país. A gente viu ontem mesmo, já no começo do ano, a gente já teve um problema na área automobilística e a gente, em alguns setores, fatalmente, infelizmente para nós, vai ter um desemprego. O governo Dilma, o primeiro governo Dilma, concedeu diversos benefícios de impostos, isenção de impostos para diversos setores da economia brasileira, entre eles as montadoras. No entanto, o crescimento foi baixo e a inflação foi alta. O que deu errado? Muita coisa deu errado. Eu acho que basta... nem os economistas não conseguem explicar, precisa um médico, talvez, aqui, um patologista. Eu acho que a única coisa, eu explico, quando você tem essa dissociação de pensamentos, uma hora você faz uma coisa, outra hora você faz outra, você tem dupla personalidade, tem remédio para isso. Na economia, não. Nós estamos pagando o preço de talvez de uma opção equivocada. Eu não sou um economista, mas a política econômica que está sendo anunciada é completamente diferente, distinta daquela que foi do primeiro governo Dilma. Ou seja, a aposta que foi feita, obviamente, não resultou em progresso. O Dermival Silva pergunta pelo Facebook, por que tantos benefícios às montadoras? Quando as vendas estão em baixa, elas demitem. Quando querem vender, recebem benefício fiscal. Faz sentido?
não é só para a montadora, é para o próprio setor de petróleo. Quer dizer, nós temos isenção para o petróleo, agora está se falando em cogitar, como o petróleo chegou a menos de $50 na Bolsa de Nova York, você começa a querer abater o preço do petróleo. Quer dizer, é como se você conseguisse o preço só do poço até a bomba do abastecimento. Todo o resto que acontece depois da queima não é computado. Aquecimento global, poluição atmosférica não entra na matriz de preço. Então, existem setores que historicamente dominam a economia, culturalmente. A indústria automobilística, que o Brasil investiu maciçamente, a indústria de petróleo, parece que tem uma aura mais positiva do que o restante da economia. Veja a seguir, governadores do Sudeste discutem em Brasília programa de segurança integrado. E os poderes do café, bastou um gole da bebida para a tenista Serena Williams virar o jogo.